Estamos em outubro de 2025, faltando 5 corridas para terminar o ano, e Max Verstappen continua na briga pelo título. Eu sei que obviamente não é só uma questão de o Max Verstappen ser muito bom no que ele faz, mas também é uma questão dos pilotos da McLaren serem um tanto quanto incompetentes. Eu até poderia usar uma palavra um pouquinho mais leve, mas não tem outra palavra para dizer. Se você tem um carro onde você tem a oportunidade de vencer na maioria das provas e você não consegue colocar tanta vantagem assim sobre um adversário que passou a maior parte da temporada tendo que lutar contra o próprio carro, é complicado, né? Não dizer de outra forma, a não ser que você é um incompetente. Mas para fim de dizer aqui uma palavra um pouquinho mais leve, um infeliz, uma infelicidade que os dois pilotos da McLaren não tenham conseguido maximizar os seus pontos ali, né? Tanto pela briga entre eles, tanto por erros individuais que eles fizeram ao longo de toda a temporada, tanto o Oscar Piastri quanto o Lando Norris bem mais, inclusive. Lando Norris que era líder do campeonato, porque o Piastri rodou lá na Austrália, depois o Piastri se torna líder do campeonato e continua sendo até hoje, só que nas últimas corridas a gente viu que o Piastri está extremamente apagado, enquanto o Norris está conseguindo fazer corridas melhores que ele. Então, assim, por uma questão de erros individuais, sim, isso ajudou o Verstappen a estar perto, porém, tem que deixar claro também que o que se estaça do Bulls, cara, caraca, foi mal. É o que, meu anjo? Pelo amor de Deus. E a situação é a seguinte, o Max Verstappen, ele, além de ser um cara que ele tem uma gana de vencer, e isso eu não digo só com, sei lá, o carro mais incrível que a Red Bull puder produzir, mas o Max Verstappen, ele tem uma gana de vencer, até se você entregar um kartzinho pra ele, mas eu não falo nem aquele kart que já é motorizado, eu falo aquele kart de pedalzinho, sabe? O Verstappen, mesmo não tendo chance nenhuma, ele vai querer disputar pra ganhar, velho. E essa é uma característica dele. E assim, você tem esse piloto que, ao longo de toda a temporada, maximizou os seus pontos quando o carro estava muito fraco, e quando o carro teve força para vencer, ele foi e venceu. E é nesse momento que a gente vê a diferença entre os pilotos da McLaren e o Verstappen. A diferença de nível entre eles. Eu não sou tão extremo ao dizer que, por exemplo, se o Lando Norris ou o Piastri for campeão mundial, vai ser uma coisa horrível, vai acabar o esporte. Eu não sou tão extremo assim. Não ainda, pelo menos. Mas que o Max Verstappen é muito melhor que eles, isso é verdade. E hoje, por mais que a gente olhe ali pro grid e diga que talvez o Hamilton consiga disputar, ou o Alonso consiga disputar com o Verstappen, a grande verdade é que hoje ninguém disputa com o Verstappen. O Verstappen é simplesmente um dos maiores gênios da atualidade da Fórmula 1. Nós literalmente estamos vendo um gênio em ação na nossa frente. E é difícil dizer se na nova geração vai surgir alguém para bater o Verstappen enquanto o Verstappen ainda está aqui. Tive que espirrar. Inclusive o Flamengo ganhou de 1-0 no jogo da Libertadores. E o jogo do Palmeiras é amanhã. E aí você tem o Max Verstappen, que é muito acima dos outros, que talvez nunca surja alguém nessa geração que seja capaz de derrotar ele enquanto ele ainda está aqui, porque ele já disse que vai para outras categorias assim que o contrato dele com a Red Bull se encerrar, que vai ser em 2028. Obviamente a gente não sabe se ele vai realmente acabar seu contrato ali em 2028, ou se ele vai talvez fazer uma renovação por mais 2 anos, mas eu acredito que o Verstappen não vai continuar
até porque ele já está flertando com várias outras modalidades. Ele já foi correr na GTR sem autorização, ele já foi fazer um teste na WEC também sem autorização da Red Bull. Então, assim, é complicado ver no futuro onde o Verstappen continua depois de 2028. Até porque, né, com todas as críticas que o pessoal fez à entrevista do Podpah. Tipo assim, pô, tamo competindo, gente. Mas lá na entrevista do Podpah, o Verstappen, ele chega a dizer que ele não tem a menor intenção de ficar empilhando o título. Ou seja, ele não tem intenção de superar o Michael Schumacher, por exemplo, ou superar o Hamilton em número de vitórias, blá blá blá. Ele também não quer ser igual ao Alonso e ficar 40 fucking anos na Fórmula 1. E considerando que o tempo do Verstappen é curto, eu não vejo o porquê a McLaren insiste em não querer investir no Max Verstappen. Para de se chegar de se iludir. O que cê tá passando eu já passei, eu sobrevivi. Se ela não te quer, supera. Eu entendo que antigamente tinha um motivo financeiro. A McLaren não estava bem financeiramente. Mas hoje em dia, se você investir no Daniel Ricciardo, dá para investir no Verstappen. Eu sei que, em questão de proporção, o Max Verstappen é muito mais caro, mas eu acho que vale a pena. Porque se você pensa que ele vai encerrar em 2028, você pode oferecer um contrato de 2 anos para ele, ou até mais. A gente vai entrar na nova diretiva técnica, novo regulamento 2026 e vamos até 2030. Você pode oferecer um contrato com ele até 2028 e se ele quiser renovar até 2030. Aí você pega e mantém ele por uma era. E assim, considerando o que o Max Verstappen fez nessa temporada, porque assim, ok, 2021 ele teve aquela batalha com o Hamilton, ok. E muita gente falou que foi roubo lá na final, blá blá blá, não sei o que. E aí chega 2022 ele começa disputando com o Leclerc, mas depois a Ferrari simplesmente morre durante o resto da temporada e não faz nada. E aí chega em 2023 ele pilota sozinho, e depois de 2024 ele apenas teve que segurar os danos. Mas dessa vez, se o Max Verstappen vence essa e conquista seu pentacampeonato, a grande verdade é que ele simplesmente vai ser inquestionável. Claro que obviamente vai ter gente que odeia o Verstappen e vai questionar ele de qualquer forma, mas esse ritmo do título dele cara, ele não tendo o melhor carro desde o início da temporada, um carro que em alguns momentos teve possibilidade de vencer, ele fez o carro vencer, e isso é de se admirar. Então essa temporada vai ficar marcada. Então, para a McLaren, eu acho que seria muito bom se a McLaren revisse essa situação, porque assim, a grande verdade é que todo mundo sabe é que o Oscar Piastri e o Lando Norris são dois segundo piloto. Nenhum dos dois é o primeiro que vai bater de frente, que vai mandar na equipe, que não sei o que, blá blá blá. E, infelizmente, pelo jeito que a Fórmula 1 anda, você precisa disso. Porque, ok, você ter dois segundos pilotos é excelente para você ganhar o campeonato de construtores. E eu, sinceramente, eu sou torcedor da McLaren e eu só ligo para a McLaren ganhar o campeonato de construtores. Quem vai ganhar dos pilotos, eu não tô nem aí. Se vai ser o piloto da McLaren que vai ganhar, eu não ligo. Eu não ligo. Agora, se você tiver o Verstappen no lugar, eu acho que quem vai ter que rodar vai ser o Lando Norris. Vê monstro, tá na balada, tenta ver, quer saber de mim, não vê nada, porque a confiança é uma mulher ingrata. Assim, obviamente, gratidão aí pelo Lando Norris, né, pelo que ele fez aí durante esses anos da McLaren, mas agora o navio da McLaren está entrando em águas turbulentas demais para o capitão Lando Norris continuar no comando do navio. Se é que vocês conseguem entender minha analogia. Você tá falando sério? Precisamos de um capitão que sabe navegar por águas tempestuosas, cheias de monstros. E o Verstappen é esse cara. E aí você tira o Lando Norris, coloca ali o Max Verstappen e garante ali recordes, porque campeonato de pilotos não necessariamente me importa. Claro que é divertido acompanhar quem vai ser o
o campeão do ano. Só que a coisa mais importante não vai ser isso. Então, o campeonato de pilotos não é a coisa necessariamente que me importa, como torcedor da McLaren. Obviamente, como fã de Fórmula 1, me importa quem vai ser o campeão de pilotos, mas como torcedor da McLaren não me importa, eu só me importo com a McLaren pegar mais um título de construtores. Porém, ter um bom piloto, apesar do Max Verstappen não querer fazer isso, o Max Verstappen vai servir para o propósito de acumular números, que seria número de vitória, número de pódio, número de pontos numa temporada. E aí, por exemplo, se fosse o Max Verstappen no carro da McLaren em 2024, você acha que ele não teria superado o número de 2023? Eu acho que sim. E essa é a grande questão. E o que me complica também é uma outra situação. Que tanto o Lando Norris quanto o Oscar Piastri, eles são muito parecidos e eles ficam oscilando muito. Então, por exemplo, no ano passado, se fosse 2024, eu escolheria o Norris para ser companheiro de equipe do Verstappen. Esse ano, eu escolheria o Piastri para ser companheiro de equipe do Verstappen. Só que nas últimas corridas, o Lando está indo melhor que o Oscar Piastri. Então, eu teria que escolher o Norris para ir para o lugar, para ficar como segundo piloto do Verstappen. Então é complicado. Mas eu falo para colocar o Oscar Piastri porque o Lando já deixou bem explícito que ele não gostaria de dividir a equipe com o Max Verstappen. Mas se eu tivesse que apostar em alguém, talvez me chame até de louco, mas eu acho que se eu fosse apostar na dupla da McLaren, eu acho, cara, eu confio mais no Lando para ganhar esse campeonato, cara. Pode ser uma coisa completamente insana na minha cabeça? Sim. Mas isso eu falo, obviamente, entre os pilotos da McLaren. Esses pilotos da McLaren, eu cravo o Lando Norris. Eu acho que o Lando Norris vence. Vence esse ano. Entre a dupla da McLaren. Agora, se nós formos considerar o Verstappen e quem que você acha que vai ser realmente campeão no final do ano, quem vai levantar essa taça, pra mim vai ser o Verstappen. Porque assim, nós vamos ter México. Eu acho que no México ele consegue ir melhor que os dois da McLaren, até porque o motor da Mercedes, quando chega no México, vai dormir. Aí a gente tem, deixa eu ver, Brasil. Aí Brasil é o próximo. Aí Brasil tem a sprint. E o Verstappen simplesmente, o cara, nos últimos anos, o cara tá sendo dominante no Brasil. E a McLaren só tá passando vergonha. Então, pode ser até possível que o Verstappen não ganhe a sprint, mas ganha a corrida, ou o contrário também, ganha a sprint e não ganha a corrida, mas eu tenho certeza que pelo menos um pódio no Brasil ele tira. E aí se você segue ali pro Qatar também, o Verstappen tem pilota muito bem, então pelo menos um pódio ele pega. E aí a próxima na verdade eu pulei uma, Las Vegas. Las Vegas o Verstappen também pilota muito bem, então é bem possível que talvez ele arranque uma vitória da McLaren lá em Las Vegas. E aí, se você for pensar, chega Abu Dhabi. E imagine que chega lá com chance de título. Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen. Chega para fazer a última corrida lá em Abu Dhabi. Vocês podem estar me chamando de louco agora, mas lá, última corrida do ano, Abu Dhabi. Verstappen, Lando Norris e Oscar Piastri com chance de título. Quem vocês apostam que vai vencer a corrida de Abu Dhabi? Eu aposto Max Verstappen. Agora, se o piloto da McLaren acabar ganhando, ótimo. Se não ganhar também, não vai estar me importando muito não. Bom, então é isso, pessoal. Vocês já sabem que a gente está tem passo sem postar vídeo. E sinceramente é culpa do andamento da vida. E obviamente não tô à vontade com a câmera, tive que falar bem devagar, eu tô vendo outras coisas. Eu tive que usar um tempinho aqui para poder gravar esse vídeo. Eu espero que não tenha ficado muito ruim. Eu espero que tenha ficado minimamente assistível. Eu acho que bom ficou. Mas se tiver ficado minimamente assistível já é bom. O que eu posso dizer para as pessoas que perguntaram, tanto de mim quanto da área, através de comentário do YouTube, através do Instagram, saibam que a gente não desistiu do projeto.
O projeto ele vai seguir, ele vai continuar. A gente ainda não sabe como, porque eu ainda tô me arrumando aqui. Então tem que ver ainda como que a gente vai fazer para resolver a situação e conseguir continuar com a normalidade do canal. Mas não se preocupem que vai voltar sim. Mas e você? Deixa sua opinião nos comentários. O que você acha? Quem vai ser o campeão no final do ano? McLaren deveria contratar Max Verstappen? Max Verstappen deveria ir para outra equipe só para dar um gostinho para outra equipe? E aí, o que vocês acham? Comenta aí embaixo. Obviamente, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Deixe seu like porque a editora me obriga a pedir. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Compartilhe esse vídeo com a sua avó, com a sua amante, com a sua namorada, com o seu avô. Aquele seu avô lá que sai pra pescar todo final de semana. Compartilha com ele também, pra ele ouvir Coração do Esporte quando ele estiver pescando um tucunaré. Aí você bota lá Coração do Esporte pra ele ficar ouvindo. E aí, obviamente, aqui está o @cerean_podcast, que é o Instagram oficial do canal para você seguir. Temos também o Instagram da editora, que não está aqui, no caso. Temos também o meu Instagram. O Instagram da editora, que não está aqui, @nariacr. O meu Instagram, que é @iadecarvalho.jpr. E agora sim, obviamente eu ainda vou ter que reaprender a fazer vídeo e reaprender a fazer live. O plano é voltar com as lives o mais breve possível e voltar com os vídeos mais trabalhados. Esse estilo de vídeo aqui vai ser só para segurar as pontas. A gente precisava fazer esse vídeo, mas infelizmente é o que eu posso fazer agora, é isso aqui. Eu sei que não tá bom, tá horrível, tá me dando tique esse vídeo, mas na verdade eu não tenho defesa pra esse vídeo. Peço desculpas, só isso. Então é isso, Maria. Bom trabalho para editar 25 minutos. Beijo. Ah, vá se fuder também, eu tô fudido, né? Yeah. Vá pra puta que te pariu, seu merda!